Então vamos para a análise de Bitcoin. Hoje é dia 23 de setembro de 2025 e a gente vai começar aqui pelo mensal, né? Com a nossa estrutura de suporte e resistência horizontal de longo prazo. Ok? A longo prazo, mensal, semanal, diário, até 4 horas e 1 hora eu considero high time frame, né? Considero longo prazo. Abaixo de 1 hora eu já considero curto prazo. Mas eu marco apenas o mensal, semanal e o diário. Eu já tenho tudo aqui marcado, mas eu deixo 100 aqui para a gente dar uma olhada no gráfico limpo. O gráfico limpo sempre consegue ver melhor, certo? Aqui a gente tem um suporte horizontal aqui de semana, né? Weekly level, que ele vai se tornar provavelmente um mensal. Mas como faltam 7 dias ainda, né? Eu não sei dizer se a gente já pode marcar. Eu não marcaria. Mesmo que a gente está falando aqui de um drop de 4%, 4% para cripto a gente sabe que não é nada. Isso pode acontecer em horas, né? Às vezes até menos. Então, olhando aqui, vou ligar os meus pernilongos. Para quem não sabe, os meus pernilongos, eles me ajudam a ver a estrutura do mercado. Então, eu não preciso ficar voltando data para ver aonde é um lower low, aonde é um lower high, aonde é um higher high e aonde é um lower high, certo? Então, eu prefiro usar os pernilongos aqui, que isso me economiza um pouco de tempo. Olhando aqui o mensal, otimista, muito otimista. Ainda vejo aqui para o Bitcoin um novo all-time high. Não sei te dizer quando, mas eu ainda vejo, ainda esse ano, um novo all-time high, tá? Vindo aqui para o semanal, a gente tem essa aqui, a que a gente espera se tornar um suporte mensal. Próximo suporte mensal é 82.500. Na minha opinião, falta bastante ainda para a gente ter um drop de quase 27%, mas nada é impossível. Tá. Aqui no semana a gente tem uma estrutura muito boa, né? Aqui a gente tem um lower low, aqui a gente tem um higher low, aqui a gente tem um outro higher low. Esse aqui, ele pode até ser considerado um lower low baseado nesse low aqui. Mas para mim, ele não ultrapassando desse, nem esse, ainda continua bem otimista, né? A gente teria que perder esse level aqui de 98, ou até mesmo perder esse de 107 aqui, né? A gente mantendo acima, eu ainda mantenho um pouco bullish, né? Tem outras coisas que mantêm bullish que a gente vai chegar lá ainda, mas olhando aqui é isso. Tá. Essa vela aqui, essa vela aqui, foi a vela que gerou um reboliço. Por quê? Essa vela, quando ela fecha assim, sozinha na semana, ela mostra uma indecisão muito grande. Eu voltei pro diário ali para ver se tinha alguma coisa parecida, mas não tem. Ela gera uma insegurança, né? Uma indecisão. Isso gerou um drop. Tá, ainda aqui no semanal, eu quero fazer uma análise de longo prazo. Opa, risquei aqui. Quero fazer uma análise de longo prazo semanal. Tá. Então, eu tenho aqui algumas coisas que eu já marquei para não perder muito tempo. Uma delas é esse canal de Fibonacci, tá? Esse canal aqui, geralmente a gente usa os canais de Fibonacci em longo prazo. Então, o que que eu fiz? Eu trouxe daqui dos 15 mil até o all-time high, fazendo como se fosse uma trend Fib, né? Você puxa do low pro high, do high pro low pro high, né? Aqui é a mesma coisa, só que com um canal de Fibonacci. Então, aqui no 0618, que o 0618, o 0618, 066 e o 0382 são os melhores níveis de Fibonacci para suporte para resistência. Então, a gente tem que sempre ficar esperto. Eu não estou falando para você sempre entrar com um long quando ele vem de cima pro 618. Não estou falando para você entrar num short quando ele vem de baixo e baixa no 0,618, porque você vai perder, né? Não é assim. Mas você tem que ficar esperto, porque com confluência você pode achar sim uma entrada baseada nesses números de Fibonacci, certo? Então aqui a gente percebe que o 618 segurou,
aqui serviu de resistência, aqui ele serviu de resistência, aqui ele teve uma front run, aqui ele serviu de suporte, suporte, resistência, suporte. Então a gente vê que esse canal ele faz sentido. E aqui a gente tem esse intervalo aqui, vamos dizer assim, né? Esse, esse intervalo aqui, onde a gente pode ter uma acumulação. Essa acumulação, ela pode ser tanto para baixo, essa acumulação, ela pode ser para cima. A gente não sabe ainda, mas é bem provável que ele fique preso aqui. Ele perdendo esses dois levels aqui, eu digo, pode ter um drop significativo aí, tá? Continuando com a nossa análise, aqui nessa altura, essa altura não, né? Nessa quantidade de tempo aqui, semanal, dá para a gente fazer mais coisa. Eu vou tirar as linhas horizontais e o canal de Fibonacci para a gente manter limpo. Aqui eu já tinha identificado também algumas outras coisas. Eu tinha identificado aqui, vou colocar só para ficar bem claro da onde eu estou medindo. Eu estou medindo daqui para lá. Por que que eu não estou medindo de outro jeito? Tá, porque eu acredito que daqui do 97 a gente já tem um impulso bem grande pro all-time high e a gente já tem também uma correção. Então aqui eu consigo ver melhor. Por que que eu não vou ver assim? Porque aqui eu não consigo entender a correção, sabe? Aqui eu não tenho ainda o impulso ele não está completo. Então, se for para eu fazer dessa forma aqui, fazendo o impulso mais para a direita, eu teria que fazer num time frame menor, teria que fazer no diário ou no de 4 horas. A gente vai chegar lá para entender. Mas aqui eu tinha separado esse CC, esses dois aqui. Eu tinha uma ideia de short aqui. Deixa eu só. Eu tinha essa ideia de short aqui. Não peguei esse short. Ele não relou no. A minha intenção é que ele relasse pelo menos aqui no 18. Ele não relou no 18. Não chegou no 18K. Então, para mim, ele ainda ia tentar chegar, né? Quem conseguiu pegar esse short, parabéns, uma ótima trade, né? Não tenho o que dizer. Infelizmente, acabei não pegando, esperando bater ali. Mas assim, é melhor a gente, às vezes, perder uma trade. Só um minuto. Desculpa. Às vezes é melhor a gente perder uma trade do que entrar com medo de perder, né? Meter um FOMO, ou a gente ficar tentando perseguir essa trade, né? Então, às vezes, a melhor trade é não fazer. Quem conseguiu aqui, meus parabéns. Certo? A minha outra intenção era um long daqui, né? Mas vendo como que isso poderia demorar um pouco, o que que eu fiz? Eu comecei a ir um pouco mais para dentro ali. Ah, e aí a gente tem isso daqui também. Tem essas duas view apps, né? Essa view app que vem aqui do 78 lá embaixo, e essa outra aqui que vem do 91. Tá, essa daqui um pouco mais para cima, e essa confluência aqui de semanal 618 view app. Se a gente ligar aqui eu tenho mais um canal que é melhor a gente ver ele no diário. Mas o ponto é que esse canal, aqui onde ele rela é o 382. 382, como eu falei, suporte e resistência de Fibonacci. Então, aqui a gente tinha duas trades já, tá? Perdão. Aqui eu não estou dizendo que ele ia bater e subir de vez. Até porque o meu long não começaria ali, né? Eu ia montar uma posição daqui para cá, vão entender por quê, porque eu vou mostrar aqui, mas seria essa posição aqui, porque eu tenho muita confluência, né? Se eu ligar aqui o outro CC que eu tenho, que é de um time frame menor, ele vai estar dando aqui. Então eu ia começar a construir essa posição, eu ia começar a construir essa posição com uma stop um pouco maior, eu diria assim, que é essa de quase 6%. É claro que aqui o nosso preço médio ele ia acabar descendo e a gente ia sim conseguir é, recompensa e risco aí de pelo menos dois, né? Então aqui os levels de interesse que eu tinha eram esses. Tá? Olhando aqui para o diário, eu tenho
mais confluência para adicionar ali embaixo. Aqui, não, não é esse, é esse. Aqui, se eu mostrar para vocês o range anterior que a gente tinha, né, para quem não entende, o range aqui, isso aqui chama FRVP, Fixed Range Volume Profile. Então, isso daqui são os nódulos de volume. Quanto maior o nódulo, maior o volume, certo? Essa linha azul aqui em cima, que tem uma linha branca também, que eu vou remover para dar para ver o azul. Essa linha azul aqui em cima, Value Area High, né? O valor de área alto. Aqui é onde o nosso range tem, como que eu posso dizer, uma resistência de volume baseado nesse espaço aqui. Então, geralmente, quando o volume chega aqui, as pessoas tendem a vender, tá vendo? Que é querer resistência, resistência. E ele pode ser usado de suporte depois, como a gente está vendo aqui, ó. Aqui suporte, aqui resistência, resistência, suporte. E o mais incrível dessa confluência é que a nossa Value Area High, ela tá junto com o Weekly, junto com o 618, junto com uma VWAP. Você dizer para mim que não faz sentido você pensar num long aqui, para mim é loucura. É loucura. Porque aqui você tem tudo que você precisa. Você tem um suporte muito forte aqui embaixo. O que tem um lado bom e um lado ruim, porque se você vem daqui, você testa e começa a usar como suporte, provavelmente você. Não vou dizer que vem novos all-time high, porque aqui a gente teve esse drop, testou e bateu no 118, onde era a nossa ideia de short, né? Até a gente pegou essa posição aqui, eu tinha essa posição aberta, acabei fechando ela ali em cima. Decisão inteligente, porque caiu, né? Mas o ideal era manter essa posição aberta e abrir um short ao mesmo tempo, para a gente estar protegido dos dois lados, né? Mas aqui, para mim, confluência enorme. E se a gente perder esse level, né? E se a gente vir daqui tal e começar a testar como resistência, aí eu não sei se esse sem segura, né? Eu preciso de mais tempo para análise, mas assim, a teoria que a gente sabe, né, que a gente segue, que todo trader segue, é qual? É do range top para o range bottom. Ou seja, se eu aceito aqui dentro desse range, né? Deixa eu colocar aqui. O que acontece então? Se eu estou aqui, eu caio. E aí eu começo a testar como resistência. O que que significa? Significa que os traders, as pessoas interessadas no Bitcoin, a maioria delas está vendendo aqui. Ou seja, isso vai criar uma insegurança no mercado. Provavelmente a gente vai ver um drop maior. Como eu comentei aqui, a teoria é range high, range low. Então a gente teria que vir aqui para os 90 mil, 91, 92, tá? E aonde a gente seguraria aqui no 1.618. Talvez, né? Não é uma certeza. Aí eu prefiro não medir isso já e ver o que vai acontecer, porque aqui em cima a gente já tem uma trade boa. Essa trade, ela é boa. Deixa eu chamar o long aqui. Acho que eu apaguei sem querer. Enfim. Então, assim, aqui a gente tem uma trade boa. Eu não vejo essa queda vindo ainda, não. Agora, se você for pensar hum, aonde você quer comprar no spot o Bitcoin, aí a gente teria que fazer uma análise bem longo prazo, com Elliott Wave, que não é o momento, mas só olhando aqui o canal, 3.618. É, pode ser que a gente tenha grandes surpresas aí nesse próximo ciclo de 4 anos em relação ao Bitcoin. Mas aqui, para nossa análise de Bitcoin, tá explicado a nossa próxima oportunidade de long, né? Tem muita confluência aqui, muita confluência mesmo.
Não estou dizendo que vai cair para 108, pode ser que daqui, onde tinha essa trade, eu não cheguei a falar, a comentar sobre isso. Eu tinha uma outra trade aqui, tá? Que ela aconteceu, né? Eu acabei não pegando por eu esperei. Vou explicar de forma mais detalhada. O que que eu estava esperando para essa trade aqui? Tá? Deixa eu até ligar ver o app aqui, porque vai dar para explicar melhor. O que que eu estava esperando? Como a gente teve aqui no semanal essa vela, essa vela aqui, essa vela ela mostra muita indecisão, né? Indecisão no mercado. E é uma vela bem bearish, né? Uma vela bem negativa, porque ela sobe e depois ela recua tudo, né? O martelo invertido aqui. Então, essa vela ela trouxe bastante coisa negativa e trouxe um, a gente esperava já um drop, né? Vendo essa vela se fechar no semanal. Aqui a gente tem um CC, onde a gente já comentou, onde eu comentei, né, que eu queria um short daqui, mas eu queria que ela encostasse no 18 mil, né? E ela não encostou, ela passou bem perto. E aconteceu a mesma coisa aqui nessa trade. Nessa trade aqui, olha a confluência que a gente tem. Daily, CC, tem aqui o 382 do nosso canal de Fibonacci, tinha uma VWAP vindo aqui, tem uma outra ali embaixo. Então aqui o que que eu pensei? Pensei, pô, ele vai pelo menos buscar não só o diário e o 382, mas ele vai pelo menos no 618. Então a minha entrada, ela estava aqui. Ela estava com uma entrada programada mais ou menos aqui, assim. Eu tinha, eu acho que uma ordem de compra 350. 11.300, 111, 350, que não foi ativada. Então quando eu vi que ele bateu e começou a subir, o que eu fiz? Eu coloquei um alerta para ele quando ele encostar de novo, 11.580. Não aconteceu. Ele não voltou aqui. Então, pode ser, né? Não estou dizendo que é o mais provável, não estou dizendo que é o mais provável, mas pode ser que ele faça esse teste aqui e suba. Pode ser que ele bata ali no 18. Aqui, para mim, é uma resistência muito forte e eu pretendo muito entrar vendido, né? Abrir um short aqui. Mas, no geral, a análise para o Bitcoin, dia 23 de setembro. Espero que todo mundo tenha boas trades aí. E qualquer dúvida, só chamar aí nos comentários ou chamar na DM do Insta, no canal do Telegram. Um forte abraço a todos aí.